Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas curiosidades sobre o nome do profeta Daniel. Caso você seja novo por aqui, meu nome é Anderson e você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Então vamos para a primeira curiosidade sobre o nome do profeta Daniel. Primeiramente eu vou lhe mostrar em quais livros da Bíblia Sagrada o nome do profeta Daniel aparece. E a primeira informação que nós temos é no próprio livro do profeta Daniel. O livro que tem o seu nome, aquele livro que contém 12 capítulos. O livro do profeta Daniel. Se você fizer aí uma pesquisa e uma busca, você vai verificar que o nome do profeta Daniel aparece ali por 63 vezes. Isso mesmo, em apenas 12 capítulos, o nome do profeta Daniel aparece em 63 referências. Eu disse 63 vezes, eu corrijo agora, aparece em 63 referências bíblicas, em 63 diferentes versículos. Agora vamos para a segunda informação. O nome do profeta Daniel aparece também no livro do profeta Ezequiel. A primeira referência é Ezequiel capítulo 14, versículo 14, e o texto diz o seguinte: mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Então nós vimos aqui que foram mencionados três nomes: Noé, Daniel e Jó. A próxima referência no livro de Ezequiel é Ezequiel capítulo 14, versículo 20. O texto diz o seguinte: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Então nós vimos aqui que nesse mesmo capítulo de número 14, no livro do profeta Ezequiel, nós temos o nome Daniel relatado aqui, aparecendo aqui duas vezes. A primeira vez no versículo 14, a segunda vez no versículo 20. E a terceira referência é Ezequiel capítulo 28, versículo de número 3. O texto diz: você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Aqui é uma pergunta. O nome Daniel aparece em meio a uma pergunta. Caso você não saiba, alguns estudiosos, algumas linhas de cristãos ou pensadores estudiosos, eles têm alguma dificuldade em aceitar que esses nomes aqui nessas três referências de Ezequiel estão se referindo ao profeta. Alguns dizem que se refere a uma outra pessoa. Eu particularmente não tenho dificuldades para entender que esse nome Daniel aqui nessas três referências em Ezequiel está se referindo ao profeta Daniel, até mesmo por causa das características do próprio texto, do próprio versículo em que o nome Daniel aparece, ou melhor, dos próprios versículos. Mas isso seria um assunto para outro vídeo. E vamos ver aqui o próximo livro da Bíblia Sagrada em que o nome do profeta Daniel aparece, é no livro de Mateus. A referência é Mateus capítulo 24, versículo 15. Está escrito o seguinte: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui temos as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, confirmando e aprovando a veracidade das profecias do profeta Daniel. Então vimos aqui a primeira curiosidade sobre o nome do profeta Daniel. Ele aparece em 3 livros da Bíblia Sagrada. No seu próprio livro, que leva o seu nome, o livro de Daniel, no livro de Ezequiel e também no livro de Mateus. Agora a próxima informação, a próxima curiosidade sobre o nome do profeta Daniel que eu quero trazer para você é a seguinte: nem todo nome Daniel que aparece na Bíblia se refere ao profeta Daniel.
Eu vou te mostrar aqui a primeira referência aqui, aonde você pode encontrar o nome Daniel, e ali não está se referindo ao profeta Daniel. A referência é 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Está escrito o seguinte: estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu primogênito era Aminon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Daniel, filho de Abigail, aquela do Monte Carmelo. Então, quando você ver esse nome aqui, Daniel, em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, o próprio texto já explica que esse Daniel era filho de Abigail, que veio do Monte Carmelo. Agora vamos para a segunda referência que você pode encontrar o nome Daniel, e esse nome não se refere à pessoa do profeta que nós conhecemos. Esdras, capítulo 8, versículo 2. Está escrito o seguinte: dos descendentes de Finéias, Gerson. Dos descendentes de Itamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Atos. Aqui, esse versículo faz parte de uma lista de pessoas que estão ali no livro de Esdras. E esse Daniel que está aqui nessa lista, ele se trata de um líder judeu que voltou da Babilônia com Esdras. E eu acredito que ele seja aí um levita, um descendente de Levi. Aqui está dizendo, dos descendentes de Itamar, Daniel. Eu preciso confirmar a informação, mas eu acredito que ele seja um levita, descendente de Levi, um dos filhos de Jacó. Portanto, esse Daniel aqui de Esdras, capítulo 8, versículo 2, apesar de que ele veio da Babilônia, não é o profeta Daniel. A próxima referência que nós vamos encontrar o nome Daniel é Neemias, capítulo 10, versículo 6. Está escrito aqui nesse versículo apenas 3 nomes de 3 pessoas: Daniel, Gineton, Baruque. 3 nomes. Aqui nós temos no contexto uma lista de pessoas que assinaram um acordo entre a liderança e o povo, debaixo do governo de Neemias. Então, esse Daniel que está aqui é um dos líderes, uma daquelas pessoas que assinaram aquele acordo. Então, nós terminamos aqui a segunda informação sobre o nome do profeta Daniel. Nem todos os nomes Daniel que você encontra na Bíblia Sagrada se refere ao profeta Daniel. Agora, a terceira informação, a terceira curiosidade que eu te trago aqui sobre o nome do profeta Daniel é a sua origem e o seu significado. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em sua maioria em hebraico e pequenas partes em aramaico. Então, alguns nomes aí podem ser gregos, que é o caso do Novo Testamento. Outros nomes podem vir de outras origens, de outras línguas, nós podemos encontrar tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E, quanto aos homens de Deus, a maioria tem origem hebraica. E não é diferente no caso do profeta Daniel. O nome Daniel tem origem hebraica. E o seu significado é: Deus é meu juiz, e pode ser também juiz de Deus. Então, para você que está procurando o significado do nome de Daniel, está aí a sua resposta. Deus é o meu juiz. O nome que tem origem hebraica. Agora vamos para a quarta curiosidade e a quarta informação sobre o nome do profeta Daniel. Você sabia que o nome do profeta foi mudado? Ele foi alterado quando ele foi levado como cativo para a Babilônia? Pois bem, na verdade, a pessoa de Daniel teve um nome de identificação alterado. O próprio nome em si não alterou. Daniel continua sendo Daniel. Porém, o homem, aquela pessoa que tinha o nome hebraico Daniel, na Babilônia ele era chamado por outro nome. A referência está em Daniel capítulo 1, versículo 7. Está escrito o seguinte: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Eu vou ler mais uma vez aqui porque a pontuação aqui eu não empreguei bem a pontuação. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel
deu o nome de Beltesazar. A Ananias deu o nome de Sadraque. A Misael deu o nome de Mesaque e a Azarias deu um novo nome, Abed-nego. Então, o homem, a pessoa que carregava o nome hebraico Daniel, ele teve uma nova identidade nomeada. O nome que ele recebeu foi Beltesazar. E caso você queira saber o significado desse nome, eu já te informo agora. Beltesazar significa Bel, protege o rei ou o príncipe de Bel. Vou ler mais uma vez. Bel protege o rei ou o príncipe de Bel, que era uma divindade do rei da Babilônia. E por último, eu quero lhe informar que esse é o primeiro vídeo que estou gravando de uma playlist. Caso você esteja no YouTube, é só você procurar aqui a playlist que fala sobre o profeta Daniel. Se você estiver assistindo esse vídeo de qualquer outra rede social e tem interesse de aprender mais sobre o profeta Daniel, você precisa vir aqui na rede social no YouTube, na plataforma do YouTube, e procurar essa playlist que fala sobre o profeta Daniel aqui no canal A Porta Estreita. Esse está sendo o primeiro vídeo de vários outros que vou fazer sobre a pessoa do profeta Daniel. Esse vídeo vai ser útil para os seus estudos, o seu conhecimento, os seus esboços de pregação, e também vai ser muito útil para a sua edificação espiritual, porque eu vou apresentar nesses vídeos não apenas informações técnicas, coisas sobre conhecimento, dados históricos. Eu vou também fazer analogias, comparações, observar comportamentos dos personagens, colocar também o comportamento da pessoa de Deus com relação às circunstâncias e aos personagens. Coisas sobre o mundo espiritual, por exemplo. Estarei trabalhando também esses assuntos. Então vai ser algo muito edificante para a minha vida e também para a sua vida. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, fique à vontade para fazer os seus comentários e não deixe de compartilhar em suas redes sociais e em seus grupos, para que outras pessoas também sejam edificadas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative as notificações e todos os sininhos para você não perder as notificações quando eu lançar novos vídeos aqui. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.